Marta Azevedo estava acordada desde as 5h30 da manhã. O pequeno café onde trabalhava abria às 6h e ela só tinha tempo de vestir e alimentar o pequeno Elias antes de o prender no assento frontal da sua mota de entrega. O motor era velho e caprichoso, mais um ruído metálico do que um ronco, mas era o que a levava a cumprir as entregas da manhã e a voltar a tempo para o seu turno. Com pouco mais de 1 ano, Elias era um passageiro tranquilo. Os seus grandes olhos azuis brilhavam calmamente por baixo do gorro de malha, enquanto o vento puxava o rabo de cavalo loiro de Marta. Ela tinha acabado a última entrega da manhã e estava a caminho do café quando o viu. Um homem a cair no passeio, mesmo à frente, na esquina da Rua da Paz com a Rua dos Cedros. Ele agarrou o peito, cambaleou e caiu com força no chão. O coração de Marta disparou. As pessoas começaram a juntar-se, mas ninguém se mexeu para ajudar. Alguns filmavam com os telemóveis. Outros simplesmente ficavam paralisados, com a boca ligeiramente aberta, sem saber o que fazer. Buzinas tocavam, uma mulher ofegou. Alguém gritou a pedir uma ambulância. O que você faria se estivesse lá? Você agiria ou seria mais uma a filmar? Marta encostou a mota e soltou o capacete com os dedos a tremer. Olhou para Elias, ainda preso, seguro, alheio a tudo. As suas mãozinhas agarraram o dinossauro de pelúcia. Ela correu. O homem no chão tinha cerca de 40 e poucos anos, bem vestido com um fato cinzento escuro, cabelos grisalhos nas têmporas, os olhos fechados de dor. Os lábios estavam pálidos, quase azuis. Não conseguia respirar. Senhor! Ela gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Pode ouvir-me? Não houve resposta. O treino de Marta durante o seu breve semestre na escola de enfermagem veio à tona com uma onda de adrenalina. Ela verificou o pulso, fraco, a respiração superficial e irregular. Alguém ligue para o 112, ela gritou, já começando as compressões torácicas. 1, 2, 3. A multidão assistia. Ninguém se juntou. Apenas o som da sua contagem, o baque das suas palmas contra o peito do homem e o rangido lento da fivela do cinto dele a cada impulso. Ele ia morrer. A respiração de Marta prendeu. Ela conteve as lágrimas e concentrou-se ainda mais. Elias estava a poucos metros, em segurança. E este homem era o pai de alguém, o filho de alguém. Talvez o tudo de alguém. Ela inclinou a cabeça dele, deu 2 respirações. De volta às compressões. De novo e de novo. Quase 2 minutos inteiros se passaram, embora parecesse uma eternidade. Então, ele ofegou. Foi uma respiração superficial, mal sentida, mas foi o suficiente. Marta baixou a cabeça, os olhos a arder, o peito a inchar de alívio. As sirenes da ambulância gemeram à distância, a aproximar-se. O homem, fosse quem fosse, estava vivo. Os paramédicos chegaram e assumiram o controlo rapidamente. Um deles acenou para Marta. Fez um excelente trabalho, disse ele. Se não tivesse intervindo quando o fez... Ela acenou, calada, com as mãos a tremer. Deu o seu nome e uma breve declaração. Depois voltou para Elias. Ele gorjeou feliz quando ela se aproximou, dando-lhe um tapinha na bochecha com a mão gordinha. Ela beijou a testa dele. Olá, bebê, sussurrou, a voz a falhar. A mamãe está bem. Ela olhou uma última vez enquanto os paramédicos carregavam o homem para a ambulância. A multidão tinha começado a dispersar. Algumas pessoas ainda filmavam. Uma mulher perguntou: Sabe quem é aquele? Marta abanou a cabeça. Não se importava. Tudo o que sabia era que durante 2 minutos tinha decidido deixar o filho preso na mota, vulnerável, enquanto tentava manter um estranho vivo. Não foi uma decisão fácil. Não foi instinto. Foi algo mais profundo, algo humano.
Ao voltar para a mota e prender o capacete, Marta sentiu as lágrimas a caírem, riscas silenciosas e quentes no seu rosto. Elias olhou para ela com olhos arregalados e inocentes. Pensei que ele ia morrer, sussurrou ela. Mas ele não morreu, e ela nunca mais se esqueceria disso. Nem da cor do seu rosto, nem do peso do seu peito sob as suas mãos, nem do momento aterrorizante em que se questionou se Elias ficaria sozinho no mundo se algo corresse mal. Mas, acima de tudo, ela nunca se esqueceria da quietude, daquele tipo que paira no ar quando a vida está por um fio, e do momento em que esse fio aguentou. A primeira coisa que Carlos Mendes notou quando abriu os olhos foi o branco estéril do teto de um hospital. A segunda foi o peso no seu peito e o som rítmico de um monitor cardíaco. "Senhor Mendes", disse um médico suavemente, "o senhor teve muita sorte. Entrou em paragem cardíaca. Se não fosse por uma pessoa que fez reanimação imediatamente, o senhor não estaria aqui." Carlos piscou, a sua memória turva. Uma pessoa? Uma jovem. Ela começou a reanimação no momento crítico e manteve-o estável até a ambulância chegar. Partes do momento vieram em catadupa. O passeio frio, o zumbido do barulho da cidade e depois o rosto dela. Cabelo loiro, olhos azuis claros, arregalados de medo, mas firmes. "Quero encontrá-la", disse ele. Mais tarde, naquele dia, com a ajuda da sua assistente e da equipa de segurança, Carlos reviu as filmagens das câmaras de rua. O ângulo era mau, mas captaram o rosto dela. O relatório de emergência deu-lhes um nome: Marta Azevedo, 20 anos, uma barista local. Vivia num pequeno apartamento partilhado. Tinha um filho de 1 ano, sem carro, sem bens conhecidos, mas ela tinha-lhe salvo a vida. Na manhã seguinte, Carlos enviou um ramo de tulipas brancas para o café dela, juntamente com um cartão escrito à mão. "A senhora Azevedo, as palavras ficam aquém em momentos como este, mas saiba que lhe devo a minha vida. Com a mais profunda gratidão, Carlos Mendes." Marta leu o bilhete em silêncio, depois guardou-o debaixo da caixa registradora. Não disse nada. Para ela, parecia a coisa esperada de um homem rico por educação, não por sinceridade. 2 dias depois, ele apareceu. Sem seguranças, sem carro chamativo, apenas Carlos Mendes num casaco de lã cinzento, à espera na fila como qualquer outra pessoa. Marta quase deixou cair a chávena na mão. Quando ele chegou ao balcão, deu um sorriso suave. "Marta Azevedo?" Ela acenou com a cabeça. "Sim. Espero não estar a interromper." "Não está. Eu queria agradecer-lhe pessoalmente." "Recebi as flores", ela disse sem emoção. "E o bilhete?" Não respondi. Não pensei que precisasse de uma resposta. Ele riu suavemente. "Justo." Ele olhou para uma mesa tranquila. "Deixa-me oferecer-lhe um almoço como forma de agradecimento?" "Com todo respeito, Sr. Mendes", ela respondeu. "Não preciso de uma recompensa." "Não é uma recompensa." "Então, um gesto?" "Talvez." Marta encontrou os olhos dele. "Fico feliz por estar vivo. Era só isso que eu queria. Eu não o salvei para um almoço. Eu salvei-o porque mais ninguém o fez." Não havia ressentimento, apenas honestidade. Carlos parou, depois acenou. "Tem razão. Eu respeito isso." Um momento de quietude passou entre eles, calmo e sincero. "Vou deixá-la voltar ao trabalho", disse ele. Marta deu o mais leve dos sorrisos. "Só tente não ter outro colapso." Ele riu, uma risada genuína que suavizou todo o seu rosto. "Para que conste, Sra. Azevedo, nunca ter sido rejeitado me fez sentir tão humilde." E assim, ele partiu. Sem espetáculo, sem pressão, Marta ficou ali por um longo segundo, a vê-lo desaparecer no fluxo da vida da cidade. Pela primeira vez, ela questionou se a verdadeira gratidão
não vinha em grandes gestos. Talvez, às vezes, aparecesse em silêncio, com a presença, com a humildade, mesmo na forma de um homem que quase morreu nos seus braços. Carlos Mendes voltou ao café na manhã seguinte e na manhã depois disso. Não todos os dias, apenas o suficiente para que Marta notasse. Ele vinha sempre sozinho, pedia café preto, sem açúcar. Às vezes, sentava-se perto da janela com um jornal dobrado. Outras vezes, ficava em silêncio junto ao balcão. Ele nunca mencionava o salvamento, nunca pedia atenção. Ele apenas aparecia. No início, Marta mantinha a distância. Um bilionário não ficava num café local por diversão. Mas com o tempo, a presença dele tornou-se familiar, menos estranha. Numa manhã de terça-feira, depois de uma noite mal dormida, Marta encostou-se ao balcão enquanto Carlos esperava pela sua bebida. Eu não durmo uma noite inteira desde que o Elias nasceu, ela murmurou, mais para si mesma. Carlos levantou uma sobrancelha. Elias é seu filho? Ela acenou com a cabeça já tentando. Ajeitando o cabelo. 1 ano e 4 meses, um trabalho a tempo inteiro, sem salário. Carlos sorriu fracamente. Parece implacável. Eu trabalho aqui e faço entregas à noite. Renda, fraldas, tudo se acumula. Ela parou, sem saber por que estava a contar-lhe aquilo. É solitário, ela acrescentou calmamente, quando o teu mundo inteiro é um bebê que chora porque a banana dele se partiu. Carlos não riu, apenas acenou. Eu conheço esse tipo de solidão. Marta piscou surpresa. Eu cresci numa casa onde o sucesso era obrigatório. Tutores, escolas, regras, mas afeto, ninguém sabia como. Ele parou. Fui casado uma vez, brevemente, sem filhos. Construí empresas e redes, mas no final do dia, ainda vou para casa para o silêncio. Essa confissão fez com que Marta olhasse para ele de forma diferente, não como um CEO, mas apenas como um homem. Poucos dias depois, Carlos veio durante o turno da tarde dela, e pela primeira vez Elias estava com ela, enrolado num carrinho, a mastigar a manga, a franzir a testa para as luzes. Carlos inclinou-se ligeiramente. Olá. Elias encolheu-se, enterrando o rosto na perna de Marta. Ele é tímido, ela disse, pegando-o ao colo. Não está aí habituado a estranhos. Carlos não insistiu. Ele meteu a mão no casaco e tirou um pequeno urso de pelúcia, azul, com olhos de botão. Marta franziu a testa. Onde é que arranjou? Perguntei à rapariga da loja do outro lado da rua, disse ele. Ela disse que o azul era uma aposta segura. Elias olhou para o urso, depois estendeu a mão. O gelo começou a derreter. 2 dias depois, as antigas contas médicas de Marta desapareceram da sua conta. Um pagamento anônimo tinha liquidado o saldo. Ela suspeitou de Carlos, mas ele não disse nada. O urso também ficou. Sem bilhete, sem explicação. Acho que essa história não seria tão boa sem esse toque de humanidade. Mas o que você acha que fez a diferença? Uma noite, em novembro, Elias teve febre alta. Marta entrou em pânico. Sem carro, sem dinheiro para urgências, os autocarros já não circulavam. Ela estava prestes a ligar para o 112 quando faróis iluminaram o seu pequeno quintal. Falei com o seu vizinho, explicou Carlos. Aquele a quem pediu cabos para a bateria. Ele me indicou o caminho. Marta não disse nada. Ela enrolou Elias num cobertor e entrou no carro dele. No hospital, Carlos ficou. Ele segurou o saco das fraldas, trouxe água, falou com enfermeiros, embalou Elias quando os braços de Marta cederam. Quando o médico finalmente disse que era apenas um vírus, que a febre tinha baixado, Carlos sentou-se ao lado do berço a noite toda. Ele não verificou o telefone. Não olhou para o relógio. Às 2 da manhã, uma enfermeira passou e parou. Aquele é Carlos Mendes, ela sussurrou. O Carlos Mendes?
Nas urgências de pediatria? Acho que ele está com a jovem mãe. Eles observaram em silêncio, não por admiração pela sua riqueza, mas pela sua escolha de estar ali, de ficar com uma criança que não era dele, de estar presente para uma mãe que não tinha nada para oferecer, além da verdade e da gratidão. Naquele quarto de hospital silencioso, algo não dito se formou. Não amor, ainda não, mas algo real e duradouro. Uma semana depois da noite no hospital, Carlos voltou ao café com algo num envelope de papel pardo. Ele esperou até que o turno de Marta abrandasse, depois aproximou-se do balcão. Estive a pensar, disse ele suavemente. Você disse uma vez que começou a escola de enfermagem, antes do Elias. Marta olhou para o envelope. Sim, desisti quando engravidei. Carlos deslizou-o para ela. Isto é uma bolsa de estudo completa, se a quiser. Para qualquer programa que escolher, sem compromissos. Marta olhou fixamente. A sua mão pairou, depois recuou. Não sei, ela disse. É muita coisa. Carlos não pressionou. Pense nisso. Vou pensar, ela acenou. Mas ela não abriu o envelope durante 2 dias. Quando finalmente o fez, era real. Opções de programas, propinas pagas, contactos com a faculdade local. Ele tinha feito o trabalho de pesquisa. Tinha tornado tudo fácil. Talvez fácil demais. Isso assustou-a. No trabalho, a sua amiga Harper notou que algo estava errado. Você está com essa cara, disse Harper. O que está a acontecer? Marta hesitou, depois contou-lhe. Harper piscou. Espera, Carlos Mendes? O tipo que vem aqui? Marta acenou com a cabeça. E ele está a oferecer-se para pagar a sua faculdade? Assim, do nada? Ele só está a tentar ajudar, Marta disse rapidamente. Harper levantou uma sobrancelha. Ele tem idade para ser seu pai. Outra colega interveio, a rir. Então, o que é agora? De barista à esposa de bilionário. Acho que ele gosta de mães solteiras cansadas com baba de bebê nas mangas. Alguém brincou. Marta forçou um sorriso. Mas naquela noite, de pé em frente ao espelho da casa de banho, com Elias a dormir no berço, as piadas ecoaram mais alto. O seu reflexo olhou de volta. Rabo de cavalo desfiado, camisola grande demais, olhos pesados de exaustão. O que é que ela estava a fazer? Ela pensou em Carlos. Fato elegante, vida polida. A forma como as pessoas o tratavam, como se ele fosse importante. Depois olhou para si mesma. Uma mãe solteira com um filho e sem carro. Não fazia sentido. No dia seguinte, Carlos convidou-a para um baile de caridade, um evento de angariação de fundos para a saúde infantil. Ela disse que sim. Ela pediu emprestado um vestido azul marinho a Harper. Serviu por pouco. Os seus sapatos não combinavam, mas estavam limpos. Carlos foi buscá-la pessoalmente. Sem motorista, sem limusina. Você está linda, disse ele. Pareceu real. Mas no momento em que entraram no salão de baile, o ar mudou. Mulheres de lantejoulas viraram-se para a encarar. Homens de smoking olhavam, sussurravam. Quem é ela? É tão jovem? Crise de meia-idade? Parece que se perdeu a caminho de um culto religioso. Marta segurou o seu copo com mais força. Carlos não reagiu. Ele ficou perto, apresentou-a educadamente, nunca a fez sentir-se inferior. Mas os olhares queimavam. Ela desculpou-se e deslizou para a varanda. O ar frio parecia um alívio. Por que é que ela tinha vindo? Lá dentro, perto do bengaleiro, ela ouviu 2 mulheres mais velhas a conversar. Ela deve ser o seu pequeno caso de caridade. Acha que ele a trouxe pelos seus cérebros? Marta afastou-se antes de ouvir mais. Em casa, mais tarde, ela ficou de pé sobre o berço de Elias, a ver o peito dele a subir e a descer. Todos os olhares, as piadas, os sussurros, atingiram-na de uma só vez.
Seria esta a sua vida agora? Sempre a explicar. Sempre a ser a rapariga que teve sorte ao chamar a atenção de um homem rico. Um soluço subiu no seu peito. Ela tapou a boca, chorou em silêncio. Pela manhã, a sua decisão estava tomada. Ela recusou o próximo convite de Carlos. E o próximo? Ele parou de responder às suas mensagens. Sem drama, sem explicação. Carlos não apareceu mais. O que você faria se estivesse no lugar de Marta? Você se afastaria ou lutaria por algo que te faz sentir bem? O fio que nos uniu. Quando acordei no hospital, lembrei-me dos seus olhos. Não porque fossem gentis, embora fossem, mas porque me olhou como um ser humano, não como uma manchete ou uma conta bancária. Isso não acontece há muito tempo. Vivi rodeado de pessoas que sorriem porque são pagas para isso, que ouvem porque eu assino os seus cheques, mas nunca soube o que era ser ajudado sem agenda. Até você. Você arriscou tudo naquele dia. Deixou o seu filho para ajudar um estranho. Não consigo parar de pensar nisso. Não consigo parar de pensar em você. Você lembrou-me o que significa ser visto. E ao vê-la, vi o tipo de mulher que eu teria perdido completamente se tivesse ficado na minha torre. Não espero perdão. Não espero nada. Mas precisava que soubesse que me mudou. E quer fale comigo de novo ou não, serei grato por isso. Por você. Pelo resto da minha vida. Carlos. Marta pressionou a carta contra o peito, os olhos a encherem-se. O papel ficou embaçado, enquanto as lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Ela não se tinha apercebido do quanto precisava daquelas palavras, do quão profundamente tinha duvidado se ela significava alguma coisa para ele. Elias mexeu-se ao lado dela. Ela pegou-o ao colo, limpando o rosto com a manga, embalando-o suavemente. Mamã, ele murmurou sonolento, a bochecha contra a dela. Está tudo bem, ela sussurrou. Só um pouco confusa, meu amor. Elias olhou para o frigorífico, onde uma foto ainda estava pendurada. Uma foto desfocada que Carlos tinha tirado dos dois no café, a rir. Elias tocou na imagem com um dedo minúsculo. Pai, pai, ele disse. Marta congelou. O que você disse? Ela sussurrou. Pai, pai, ele repetiu a sorrir. Ela olhou para a foto, para o sorriso de Carlos, para Elias a estender a mão para ele naquele dia. Não era apenas a carta, era tudo. Carlos a ficar na urgência a noite toda, brinquedos que apareciam silenciosamente, contas pagas anonimamente. A forma como ele tinha olhado para ela quando ela disse não, sem se magoar, apenas paciente. Ele nunca tentou ser o dono dela, nunca a fez sentir-se pequena. E, no entanto, ela tinha deixado que outros a convencessem de que ela não era suficiente. Marta olhou para o filho, agora enrolado calmamente contra ela, seguro. Ela estava cansada de se esconder. Naquela noite ela foi ao parque. O vento agitou as folhas. Crianças riam à distância. Ela caminhou até o local onde tudo tinha começado, onde Carlos tinha caído, onde as suas mãos tinham tremido, onde ela tinha escolhido agir. E esperou. 15 minutos depois, ela viu-o. Carlos caminhava devagar, com as mãos nos bolsos do casaco, sem esperar ninguém. Ele parou quando a viu. Ficaram em silêncio enquanto a brisa puxava o cabelo dela. Elias descansava contra ela no assento, já a dormir. Carlos falou primeiro. Você leu? Sim. Foi honesto e gentil, ela disse, a voz firme. Ele acenou com a cabeça, mantendo a distância. Mas não foi a carta que me trouxe aqui, ela acrescentou. Foi tudo o que veio antes. Ela encontrou os olhos dele. Eu sei como as pessoas me veem e deixei que isso me afetasse. Mas quando penso em você, na forma como me tratou, como cuidou do Elias, percebo que deixei o medo afastar-me de algo real. A sua expressão suavizou. Eu me importo, ela disse. Tenho medo, mas me importo e quero você na nossa vida.
se você ainda quiser. Eu quero, disse ele, dando um passo em frente. Mais do que tudo. Ele estendeu a mão, pousando-a sobre as costas de Elias, depois olhou nos olhos de Marta. Obrigado, ele sussurrou. Não, ela disse, as lágrimas a voltarem. Obrigado por estar lá, quando eu nem sequer sabia que precisava de alguém. Ficaram juntos, sem grandes declarações, sem alusões a contos de fadas. Apenas honestidade silenciosa, segundas chances e algo firme a crescer entre eles. O nosso final feliz. Eles nunca o chamaram de relacionamento. Não havia rótulos nem declarações, apenas padrões, pequenos e não ditos, a formarem-se como pontos, a remendarem um tecido que uma vez foi rasgado. Carlos começou a aparecer com mais frequência, às vezes nas manhãs de domingo, com um saco de compras e a fruta preferida do Elias. Ele batia suavemente, com aquele mesmo sorriso incerto, como se não tivesse a certeza se pertencia ali, mas a desejar que sim. Marta, ainda cautelosa, deixava-o sempre entrar. Elias, agora a andar com confiança, guinchava de alegria, os braços a estenderem-se para Carlos. O que começou como uma curiosidade tranquila tinha se tornado um reconhecimento, um laço, um ritmo. Eles iam ao supermercado nas noites tranquilas de quarta-feira, quando os corredores estavam vazios. Marta empurrava o carrinho. Carlos levava Elias ao colo e segurava a lista de compras. Eles debatiam sobre marcas de aveia, brincavam sobre o tamanho das fraldas e discutiam sobre quais toalhitas de bebê eram mais suaves. Estranhos sorriam para eles como para qualquer outra família, e pela primeira vez, Marta não se encolhia com a suposição. Os fins de semana significavam o parque, onde os patos passavam por piqueniques, os baloiços rangiam em ritmo e as crianças gritavam livremente. Carlos levava protetor solar extra, pensos rápidos, lanches de fruta. Ele aprendeu a arrumar o saco das fraldas, a carregar Elias enquanto bebia café, a pegá-lo no meio de um tropeção com um calmo "Te peguei, amigo". Marta ainda trabalhava muito, turnos no café de manhã, entregas à noite. Mas em algumas noites, ela realmente dormia, porque havia outra pessoa lá, a embalar Elias às 3 da manhã, a sussurrar canções de embalar que mal se lembrava, aprendidas com a sua própria mãe. Não acredito que você sabe fazer isso, Marta disse uma manhã, a ver Carlos a virar panquecas em forma de estrelas para o pequeno almoço de Elias. Eu pesquisei no Google, ele admitiu. Pratiquei uma dúzia de vezes, queimei metade. Marta riu de verdade, e só isso o fez parar, sorrir e guardar a memória como algo valioso. Então veio o baile de gala. Carlos convidou-a, o seu primeiro evento público desde o ataque cardíaco. Marta hesitou, mas disse que sim. Ela não tinha um vestido de gala, então pediu emprestado um vestido azul marinho a uma amiga. Ajustou-o ela mesma com agulha e linha, à noite, depois de pôr Elias para dormir. Não era perfeito, mas era dela. Um pouco apertado na cintura, uma bainha costurada de forma irregular, uma fita de renda emprestada a prender o seu cabelo loiro. Ela nunca tinha parecido tão radiante. Quando Carlos a viu, ele apenas sorriu, profunda e suavemente. Você está linda, disse ele. Ela corou. Pareço uma secretária de igreja. Você parece alguém de quem me orgulho de caminhar ao lado. Ele ofereceu-lhe o braço. Ela aceitou. O salão de baile brilhava, lustres, cortinas de veludo, cordas silenciosas a tocar ao fundo. Quando eles entraram, as cabeças viraram-se. Marta sentiu-o, os olhares, os sussurros, as sobrancelhas levantadas de mulheres, com gargantilhas de diamantes e sedas até ao chão. Quem é ela? É tão jovem? Crise de meia-idade? Mas Carlos não hesitou.
Ele ficou perto, a mão a repousar suavemente nas costas dela. Ele apresentou-a com calma clareza. Esta é a Marta Azevedo. Ela salvou a minha vida. Mais tarde, durante o discurso, Carlos subiu ao palco com um microfone na mão. A sala ficou quieta. Há 6 meses eu caí num passeio, ele começou, e alguém me salvou. Podem ter ouvido a manchete, mas essa não é a verdadeira história. Ele olhou para Marta. Eu já estava a morrer, só que mais devagar. Eu tinha dinheiro, um título, propriedades, influência, mas tinha me perdido. Então, um estranho ajoelhou-se ao meu lado, lutou pela minha vida e desapareceu antes que eu soubesse o seu nome. Ele parou. Desde então, ela ensinou-me o que significa estar presente, não com poder ou dinheiro, mas com presença, com esforço, com amor. Os olhos de Marta arderam. Ela salvou a minha vida, disse Carlos suavemente, mas mais do que isso, ela lembrou-me como vivê-la. Silêncio. Depois aplausos, a subirem, firmes, estrondosos. Pela primeira vez na sua vida pública, Carlos Mendes limpou uma lágrima. E pela primeira vez, Marta Azevedo acreditou que era mais do que uma rapariga com sapatos em segunda mão e vestidos emprestados. Ela olhou para as suas mãos, sem saber o que fazer com a atenção. Mas quando olhou para cima, Carlos ainda estava a olhar para ela, e só para ela. Os olhos dele diziam tudo o que ainda não tinham ousado falar. Ela sorriu, não por causa dos aplausos, mas porque pela primeira vez na sua vida, ela não sentia que estava apenas a sobreviver. Sentiu que estava a construir algo. Lentamente, honestamente, juntos, uma família que não era perfeita, mas finalmente, maravilhosamente real. Era uma tarde tranquila de outono. As árvores no parque tinham começado a trocar o seu verde por âmbar e carmesim. As folhas dançavam ao vento, a rodopiarem para o chão como confetes suaves, e o sol da tarde lançava uma tonalidade dourada sobre a relva. Marta sentou-se num banco familiar, o mesmo onde tudo tinha começado. Elias, agora a andar com confiança, estava a correr atrás de um esquilo a poucos metros de distância, a sua risada a borbulhar pelo ar fresco. Ela fechou os olhos e respirou o momento, o vento, o cheiro das folhas caídas, o som da alegria do seu filho. Era pacífico, real. Passos aproximaram-se. Ela olhou para cima e viu Carlos a caminhar na sua direção, com as mãos nos bolsos do casaco, uma calidez nos olhos que se tinha tornado o seu tipo de conforto favorito. Ele não falou logo. Em vez disso, sentou-se ao lado dela em silêncio, como se as palavras pudessem perturbar o delicado equilíbrio da tarde. Marta observou Elias, a sua mão a repousar suavemente no banco entre eles. Então Carlos virou-se para ela, a sua expressão suave, mas certa. Eu queria esperar pelo momento certo, disse ele, a sua voz baixa e firme. Mas percebi que o momento certo não é algo que você encontra, é algo que você escolhe. Ele meteu a mão no casaco e tirou uma pequena caixa sem marca, sem veludo, sem brilho, apenas simples, como tudo o que alguma vez importou para Marta. Ela olhou para ela, a respiração a prender-se ligeiramente. Ele abriu-a. Dentro estava uma simples aliança de ouro, sem diamante, sem brilho, apenas uma inscrição silenciosa na curva interior. Um fôlego nos mudou. Os dedos dela tremeram. Carlos segurou o anel com cuidado, ainda sem se mexer, para o colocar na mão dela. Marta, disse ele, a sua voz quase um sussurro. Não estou a prometer perfeição. Vou cometer erros. Vou fazer coisas erradas, mas prometo ficar, estar presente, escolher-nos todos os dias. Marta olhou para o anel, depois para ele. Carlos, ela disse lentamente,
os seus olhos a procurarem os dele. Se você quiser que eu mude, que me encaixe no seu mundo, nos seus círculos, nas suas expectativas, então não, eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. O olhar dele não vacilou. Mas, ela continuou, uma respiração suave a sair dos seus lábios. Se o que você quer é construir algo novo comigo e com o Elias, mesmo que seja desarrumado, mesmo que tropecemos pelo caminho, então sim, sim, eu caso com você. Carlos não sorriu no início. Ele simplesmente fechou os olhos, apenas por um segundo, como se estivesse a deixar as palavras instalarem-se na sua alma. Depois, com reverência silenciosa, ele deslizou o anel para o dedo dela. E naquele momento, Elias correu para eles, com folhas emaranhadas nos seus pequenos caracóis, o rosto corado de brincar. Ele viu os dois sentados tão perto, Carlos ainda a segurar a mão de Marta, e sem hesitar, ele atirou os seus pequenos braços à volta dos dois. "Pega!" ele exigiu a sorrir. Marta e Carlos riram, levantando-o entre eles num movimento fluido. Elias agarrou-se aos dois, a cabeça aninhada no ombro de Carlos, os pequenos dedos a enrolarem-se na camisola de Marta. Os três ficaram ali, entrelaçados, envolvidos num silêncio cheio de significado. O sol mergulhou mais baixo, a filtrar-se através dos ramos em suaves raios dourados. A luz caiu sobre os seus rostos, quente e gentil. Sem flash, sem orquestras, sem multidões. Apenas uma mulher, um homem e uma criança, a tornarem-se, silenciosamente, uma família. E na quietude daquele parque, onde a vida e a morte uma vez colidiram, algo inteiramente novo começou. A lição do amor. O casamento foi pequeno, sem imprensa, sem grande salão de baile, sem convites dourados enviados para todos os continentes. Apenas uma cerimônia tranquila no quintal, debaixo das folhas que viravam no início do outono, com apenas um punhado de amigos próximos, alguns colegas de trabalho e um bebê muito entusiasmado com um pequeno laço e suspensórios. Carlos usou uma camisa branca de colarinho aberto. Marta tinha cosido o seu próprio vestido, uma peça vintage que ela tinha alterado à mão à noite, depois de pôr Elias para dormir. Não era perfeito, mas era dela. Um pouco apertado na cintura, uma bainha costurada de forma irregular, uma fita de renda emprestada a prender o seu cabelo dourado. Ela nunca tinha parecido tão radiante. Elias foi o portador das alianças. Quando o seu nome foi chamado, ele caminhou com grande cerimônia através do pequeno corredor de relva, os punhos cerrados firmemente à volta das duas alianças simples guardadas num pequeno saco de veludo. Ele quase tropeçou numa raiz, mas recuperou o equilíbrio, ficou de pé, orgulhoso, e sorriu enquanto os convidados aplaudiam. Marta e Carlos lutaram contra as lágrimas quando ele lhes entregou os anéis. Durante os votos, Carlos olhou nos olhos dela e não disse nada excessivamente poético ou ensaiado, apenas uma promessa silenciosa. O que a vida me pedir, eu estarei lá. Por você. Por ele. Por nós. Quando foi a sua vez, a voz de Marta tremeu, mas ela manteve o seu olhar. Uma vez salvei a vida de um homem num passeio, ela disse. Mas a verdade é que ele salvou a minha e a do meu filho. Não com dinheiro, não com grandes gestos, mas com a bondade silenciosa, com a presença, com a coragem de se importar. Não havia um único olho seco entre o pequeno grupo sentado em cadeiras dobráveis. Após a cerimônia, eles não saíram numa limusina. Não houve festa depois num quarto de luxo. Em vez disso, os três voltaram para uma casa modesta e encantadora perto do parque, um lugar com um degrau rachado e uma porta de rede que chiava. Mas tinha uma varanda e uma árvore para Elias um dia subir, e janelas que se abriam para a luz da manhã.
Eles fizeram chocolate quente naquela noite, rico em creme e canela. Elias bebeu o dele de um copo de plástico com as 2 mãos, enquanto estava sentado no colo de Carlos. Marta recostou-se na cadeira de balanço ao lado deles, descalça, o seu vestido ainda a arrastar-se atrás dela, as bochechas coradas pela brisa. O céu estendeu-se sobre eles, um cobertor de estrelas, a desenrolar-se lentamente. Acha que as estrelas podem ouvir-nos? Marta sussurrou. Carlos olhou para cima, depois de volta para ela, a sorrir suavemente. Eu costumava pensar que precisava de alguém que me fizesse sentir importante, disse ele. Alguém que me fizesse parecer poderoso, elegante, impressionante perante o mundo. Ele parou. Mas eu estava errado. O que eu precisava era de alguém que me fizesse querer ser um homem melhor. Alguém que me fizesse valer a pena ser chamado de pai. Marta olhou para ele, as lágrimas a acumularem-se silenciosamente nos seus olhos. Ela estendeu a mão, pousando-a sobre a dele. Elias bocejou contra o peito de Carlos, depois aninhou-se mais perto, os olhos a fecharem-se. Por um tempo, eles ficaram em silêncio, envoltos na paz de algo frágil, mas inteiro. Não uma família perfeita. Não um final perfeito, mas eles estavam juntos, e isso era mais do que suficiente. Marta sussurrou suavemente enquanto pousava a cabeça no ombro de Carlos, a sua voz quase perdida no vento. Eu não estou mais sozinha. Ele virou-se, beijou o topo do cabelo dela e segurou-a perto. Sob as estrelas, com o cheiro do outono no ar e o sol deles a dormir entre eles, eles deixaram o futuro ser desconhecido. Ele viria como sempre vinha, um fôlego, um batimento cardíaco, uma escolha corajosa de cada vez. E o que viesse a seguir, eles enfrentariam não como estranhos de mundos diferentes, mas como uma família, uma construída não pelo sangue, mas pelo amor. Às vezes um único momento, um fôlego, uma escolha, um batimento cardíaco pode mudar todo o curso de uma vida. Marta nunca pediu elogios. Carlos nunca esperou uma segunda chance. E Elias, ele só queria alguém para o aninhar à noite e amar a sua mãe da forma que ela merecia. Este não foi um conto de fadas. Isto foi real, bagunçado, bonito, merecido. Se esta história tocou o seu coração, se você acredita que o amor pode superar as barreiras de classe, idade e erros do passado, não se esqueça de clicar no botão Gostei para mostrar o seu apoio. E o mais importante, inscreva-se em Histórias que Mexem com a Alma para mais contos genuínos que nos lembram que o amor não chega perfeitamente embalado. Ele chega quando temos a coragem de lhe dar espaço. Vemo-nos na próxima história. Até lá, respire fundo, ame honestamente e viva plenamente.